Muito bom dia. A minha escolha para o tema ser discutido em meu projeto de pesquisa foi a reprodução assistida. Meu primeiro contato com o assunto foi há mais ou menos 10 anos, quando eu e minha esposa buscamos informações acerca de adoção e também sobre os métodos da reprodução assistida. A partir de conversas que tivemos com especialistas médicos, eu acabei verificando que em questionários que eles nos apresentavam existiam questões de teor legal, como quem ficaria com os embriões em caso de morte de um dos pais, ou mesmo em caso de separação, o que seria feito com os embriões a partir de determinado período. A partir disso, eu também acabei notando que o tema estava cada vez mais presente em nosso dia a dia. Possuía casais de amigos que estavam e também de conhecidos que estavam recorrendo às técnicas de reprodução assistida para a concretização do sonho de ter um filho. Assim, a minha curiosidade foi crescendo sobre o tema e eu acabei definindo como meu problema de pesquisa a busca de informações e, quem sabe, algum tipo de encaminhamento, algum tipo de resposta acerca de quais seriam os motivos que justificassem que um tema que tem se tornado cada vez mais comum na nossa realidade ser tão pouco discutido, tanto no legislativo quanto no judiciário. Assim, a partir dos estudos que eu realizei nesse semestre, eu acabei verificando que existem projetos de lei no legislativo, muitos há mais de décadas, sem nenhum tipo de debate. E com essa ausência normativa, muitas vezes decisões são tomadas com amparo de resoluções do Conselho Federal de Medicina. Em 2021 foi apresentada a resolução do Conselho Federal de Medicina 2294, que trouxe avanços acerca do tema, mas que também possuía, em minha visão, alguns pontos bem controvertidos. Um deles que eu posso citar é a respeito do descarte dos embriões, o que seria feito com os embriões. No processo de reprodução assistida, muitas vezes são fecundados mais de um embrião, só que existe um número estipulado para embriões a serem implantados na mãe. Dessa forma, em caso da existência de embriões extras, qual o caminho que deve ser trilhado pelos pais e pelas instituições médicas? O que seria feito com esses embriões? Então, pela resolução do Conselho Federal de Medicina, ela aponta um caminho para a judicialização. E eu tenho a intenção de tratar no meu projeto, analisar quais essas normas que existem hoje a respeito do tema e como essas normas podem ser relacionadas com os direitos constitucionais, como o planejamento familiar, o direito à maternidade e mesmo com o princípio da autonomia da vontade. Eu também gostaria de verificar a atuação do judiciário em relação ao tema, se existem jurisprudência, quais as formas de decisão que o judiciário tem apontado. Então, e também até que ponto essas resoluções do Conselho Federal de Medicina podem atingir o princípio da autonomia da vontade e interferir num direito constitucional do planejamento familiar. Concluindo, a minha intenção é analisar como o tema da reprodução assistida está inserido em nosso ordenamento jurídico e verificar quais as consequências decorrentes desse fato. Eu creio que uma discussão mais ampla sobre o assunto, sobre o tema da reprodução assistida, que é um tema que tem cada vez mais relevância na nossa sociedade, pode abrir caminhos para uma discussão cada vez maior e levar ao legislativo a suprir essa lacuna legal existente. Eu agradeço muito ao apoio da professora Ângela nesse semestre, ao apoio para a produção desse conteúdo. Eu desejo boas festas e um ótimo 2022. Obrigado.